Amém? Irmãs, eu queria começar hoje o nosso estudo, eu queria falar sobre algo que a Isa trouxe no grupo. Semana passada ela fez uma pergunta muito interessante e eu tenho certeza que algumas perguntas de muitas de vocês. Hoje nós vamos dar continuidade, tá? Falando sobre Cristo Jesus, mas a Isa ela fez uma pergunta interessante. Ela perguntou se no texto de 1 Samuel, capítulo 28, se vocês já quiserem abrir aí, primeiro livro de Samuel, capítulo 28, Saul vai numa cidade chamada Endor e ele consulta uma médium que ele pede para subir o espírito de Samuel que já havia morrido. E a Isa fez uma pergunta. Então, será que é mesmo Samuel? Será que não é? O que aconteceu nesse texto de 1 Samuel capítulo 28? Irmãs, tem algo que eu era muito ruim quando eu estudava e que Deus desenvolveu esse talento aqui, como no testemunho da Gabi, que ela conta da Gabi que iniciou esse grupo, né? Deus transformou a voz dela, o Senhor transformou isso em mim. Eu era péssimo em interpretação de texto, péssimo. Mas a palavra do Senhor, ela precisa ser analisada e você precisa entender, interpretar alguns textos que o próprio texto já te dá essa resposta, tá bom? Então, nós vamos estudar o texto e o texto vai nos dar a resposta da verdade, se era Samuel ou não, tá certo? O nome disso é hermenêutica. Hermenêutica é o que o texto está te dizendo, qual que é O nome do livro de novo, 1 Samuel. Irmãs, é 1 Samuel, capítulo 28. Eu vou fechar a janela aqui. 1 Samuel, capítulo 28. O título da Bíblia de vocês já deve estar escrito Saul consulta a médium de Endor. Endor, o nome da cidade. Difícil de pronunciar. Amém? Eu vou fazer a leitura do texto e, na medida que eu for lendo, eu já vou explicando para vocês entenderem o que acontece. Então, eu já vou te falar a verdade por esses textos. Não era Samuel, tá, irmãs? Não era. Provavelmente ou era um demônio ou ela enganou de alguma adivinhação ali, mas não era Samuel, tá certo? Então nós vamos entender, Jonathan, mas tem coisas que eles falam, a gente vai chegar no ponto e o próprio texto vai poder nos dar essa explicação. Amém? A irmã que acabou de entrar aí, irmã, 1 Samuel capítulo 28, eu vou ler do texto que Saul já começa a conversar, tem todo o contexto da história. O Senhor não fala mais com com Saul. Saul fica muito chateado e tal, e vai nessa necromante. Os filisteus já sitiaram Saul, então uma série de acontecimentos estava acontecendo com ele ali. E ele conversa com essa necromante. Aí... Vamos começar a partir do verso 10, tá bom? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo quanto vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. A necromante que estava preocupada porque Saul mandou matar todos os necromantes, né? Verso 11: Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Aí respondeu Saul: faz-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganas, pois tu mesmo és Saul? Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus, com letra minúscula, tá, igreja? Vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa, entendendo Saul que era Samuel. Tá bom? Entendendo Saul que era Samuel. Inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Espera aí só um minutinho, irmãos, que eu tenho que ficar aceitando as pessoas entrarem, aí eu vou parar um pouco. Então Samuel disse a Saul, que aí, no caso, irmãs, já é o suposto Samuel respondendo a Saul: por que me inquietastes fazendo-me subir? Dois pontos que o próprio texto me dá.
Igreja, se vocês começarem a analisar a vida de Samuel, Samuel era muito querido de Saul. Minto, Samuel gostava muito de Saul. Inclusive tem um texto que Deus vira para Samuel e fala assim, quando Samuel estava em vida, né? Samuel, por que você tem dó de Saul se eu mesmo já o rejeitei? Então Samuel gostava muito de Saul. Nesse primeiro ponto a gente vê Saul de joelhos, prostrado diante de Samuel. Primeiro uma coisa, igreja, quem gosta de adoração, quem gosta de ser adorado como Deus é o diabo, tá certo? E a adoração é somente ao Senhor. Então, para você ter uma ideia, no texto de Apocalipse tem um momento que João se curva diante do anjo pelas coisas que viram. Aí o anjo fala assim, por favor, não se curve diante de mim. Então o rei Saul se lança e se prostra diante de Samuel. Se fosse Samuel mesmo, Samuel não deixava ele prostrado. Falava assim, Saul, o que você está fazendo? Levanta, não se prostre diante de mim. Se fosse Samuel, essa seria a reação dele, com certeza. Samuel não deixaria Saul prostrado diante dele. Segunda coisa, igreja, quando nós morremos, o nosso espírito vai para Deus. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Um dos maiores profetas da história foi Samuel. A palavra do Senhor diz, logo no início da vida de Samuel, inclusive, né? Ele era filho de Ana, esse grupo chama Somos Ana, né? Muito interessante. Logo no início da vida de Samuel, a palavra do Senhor diz que Deus velava para que a palavra de Samuel se cumprisse. Isso desde quando ele era jovem. Então, tudo que Samuel falava, Deus ia lá e cumpria. É como se Deus falou assim, o meu espírito está com ele, eu estou com ele. Tudo que ele falou, eu vou cumprir. Então, se ele falava que, por exemplo, ia chover. Deus faria chover pelo poder da palavra de Samuel. Porque Deus estava com ele. Você acha que Deus permitiria uma necromante pegar o espírito de um dos maiores profetas da Bíblia, que estava no poder de Deus? Isso também não faz sentido não, viu, irmãs? E olha o que acontece. Tem mais explicação. Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. Deus se desviou de mim, já não me responde, nem pelos profetas, nem pelos sonhos, por isso eu te chamei para que reveles o que deves fazer. Igreja, olha só o que Saul acaba de fazer. Saul acaba de entregar a sua vida toda para aquele ser que está na frente dele, para aquele demônio, para aquela cartomante, necromante, enfim. Ele fala que Deus não responde ele. Ele fala que os filisteus sitiaram ele e estão com medo. E que Deus não responde ele de forma nenhuma, nem pelos profetas, nem por visões, por nada. Então, Saul revela, acaba entregando o ouro todo para ele. E olha o que acontece. Então diz Samuel, por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Isso Saul já tinha dito. Pois o Senhor fez para contigo como por meu intermédio ele te disse. Tirou o reino da tua mão e deu ao teu companheiro Davi. Isso já era conhecido de todos daquela região. Davi já estava reinando já, assim, tomando a frente de muita coisa. Como tu não destes ouvido à voz do Senhor e não executaste isso verso 18, irmãs. O que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez isto hoje. O Senhor entregará também a Israel e contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Ali acaba. Olha só que interessante, irmãs. Saul fez o que era mal diante dos olhos do Senhor e Samuel fez tudo o que era certo segundo os olhos do Senhor. Segundo que Jesus revela em uma das suas explicações, inclusive das suas parábolas, o seio de Abraão e o Sheol, eles ficam visíveis um do outro, mas eles ficam distantes. O Sheol é o lugar de tormento e o seio de Abraão é o lugar de descanso. O suposto Samuel disse que amanhã ele estaria com ele. Isso não é possível, porque provavelmente Saul não ia para o mesmo lugar que Samuel. Provavelmente. Segundo ponto, ele acaba de dizer no texto que amanhã ele vai morrer. Agora vai no capítulo 30. Você está no 28, agora vai no capítulo 30, verso 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia. Quantos dias se passaram?
3. O suposto Samuel disse que amanhã ele morreria. Deixa eu te contar uma coisa. Os filisteus já tinham tomado o reino. Provavelmente Saul ia morrer naquele momento, porque se Deus se calou com ele, já colocou outro no lugar e os filisteus se calou, obviamente, gente, isso é óbvio, o diabo não é bobo, não. Ele sabe das coisas. Obviamente ele ia morrer. Então eles soltam uma mentira com a verdade. E o diabo faz muito isso. Você vai morrer. Amanhã você vai morrer. Não, já passaram-se 3 dias aqui no capítulo 30 e Saul ainda não morreu. Saul nunca disse uma mentira no seu ministério. Nunca disse uma mentira. E ele deu uma profecia falsa aqui. Outra coisa que eu não acredito que seja Samuel. E para finalizar esse assunto, para a gente entrar no texto, respondendo a pergunta da Isa, abre em 1 Crônicas, capítulo 10. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 10. Se vocês quiserem anotar aí, verso 13 e 14. Isso para finalizar este texto. Primeiro livro das Crônicas dos Reis, né? Capítulo 10. 1 Crônicas 10, 13 e 14, para finalizar. A palavra do Senhor diz assim: Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o seu reino a Davi, filho de Jessé. Em 1 Crônicas, capítulo 10, conta o final da história de Saul. Conta um pouco do final da história de Saul, falando que ele consultou uma necromante. Ele não consultou Samuel. Ele foi enganado o tempo todo. Infelizmente é isso que acontece. Aquelas pessoas que não consultam ao Senhor e vão consultar outras coisas, eles é enganado, infelizmente, viu, pessoal? Então, respondendo a Isa aí e as irmãs que também possam ter ficado com dúvida, o texto nos dá algumas chaves, algumas coisas que nos faz crer que não é Samuel que a necromante faz vir. Pode ser um demônio, pode ser um espírito de engano, pode ser qualquer coisa. Mas Samuel não é não, viu? Tá bom? Irmãs, isso é uma das perguntas que ela mandou, a gente responde. Tem perguntas que demora mesmo, viu? Porque as perguntas são bem elaboradas. Parabéns, viu? O que acontece? E outras coisas, tem perguntas que não tem resposta na Bíblia, né? Por exemplo, que marca que Deus deixou em Caim? Qual que é o espinho na carne de Paulo? E essas perguntas aí, infelizmente, a gente vai ter que guardar elas com carinho. Não, Isa, não precisa não. Você menos curiosa. A gente tem algumas perguntas que nós precisamos guardar, lembre delas, e a gente vai fazer para o Senhor quando chegar lá na glória lá. Caim, qual que era a marca, Deus, que o Senhor deixou em Caim? Paulo, qual que era o teu espinho na carne lá, que te esbofeteava várias vezes e tal, que você pediu 3 vezes para Deus te tirar, mas Deus respondia o seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Enfim, né, vamos ver o que era, né? Irmãs, vamos falar um pouco de Jesus, vamos falar um pouco de Cristo, de algumas revelações que o Senhor deixou para nós através das Escrituras. Juliana. Uma dúvida com você, Júlia. começar? É porque semana passada eu fiz anotação e aí eu anotei a palavra errada e eu apaguei e agora eu não lembro. Como que é o nome do termo usado para as aparições de Jesus na Terra no Antigo Testamento? Você falou semana passada. A palavra é cristofania. Isso, obrigada. Por nada. Amém, pessoal? Agora vamos entrar nas Escrituras. Olha só que interessante. Irmãs, quando a gente conversa com alguns grupos de outras religiões como a nossa, não como a nossa, outras religiões que existem, eles costumam dizer que a Bíblia foi escrita por homens, por isso que eles não creem nela, né? Enfim, deixa eu contar uma coisa para vocês. Semana passada, você lembra quando a gente conversou e eu expliquei que Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo? Quando eu descobri isso, eu mudei de ideia. Se alguém mudou de ideia aí, coloca a mãozinha também, que já até pregou sobre isso. Inclusive, eu já até preguei sobre isso e na Bíblia não tem nada disso. Então, eu, por exemplo, já preguei que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, né? Então,
eu mudei de ideia. Você consegue imaginar que de alguns anos para trás, depois que eu descobri que Saulo e Paulo era a mesma pessoa, não mudou o nome, ele tinha dupla personalidade, dupla nacionalidade, que foi registrado em Tarso e foi registrado em Israel, eu mudei de ideia. E eu tenho certeza, irmãs, que ao longo da história de vocês, nós mudamos de ideia. Antes eu pensava de alguma forma, depois eu penso de outra forma. Antes eu falava de alguma forma, depois eu falo de outra forma. A gente muda de ideia. Esse texto aqui, esse livro... Posso perguntar? Pode. Para não sair do assunto, aí depois não voltar no mesmo assunto? Sim. E no caso, então, é só o nome de Paulo? Ou no Antigo Testamento, quando Deus mudou o nome de Sara? Tem nada a ver, né? Não, tem nada a ver. Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo, né? Ele sempre teve esse mesmo nome, inclusive em Atos capítulo 13, está falando que Paulo, que também chamava Saulo, mas Sarai, Deus mudou o nome, Abrão, Deus mudou o nome, Jacó, Deus mudou o nome. Tá bom? No Antigo Testamento teve algumas... E pela voz que eu conheço essa voz, eu tenho certeza que você já sabia disso, mas provavelmente é a pergunta que você fez pode ser pergunta de outras pessoas, né? Essa irmã é a pastora Terezinha da igreja onde eu frequento, tá bom? Deus abençoe, viu, pastora? O que acontece? E outra coisa, cada nome que Deus muda tem um significado muito forte. Por exemplo, se Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, eu não lembro o que significa Abrão, que eu não preparei, mas Abraão significa pai de multidões. E Sara significa mãe de multidões. Então pensa que mistério, igreja. Sara ser chamada de mãe de multidões, Abraão ser chamado de pai de multidões, porque Deus mudou o nome dos dois, e eles não tendo filhos avançados de idade e a Sara estéril. Então imagina ela andando, falando assim, Sara, ô mãe de multidões, velha. Quando eu falo velha, não é contra os velhos não, 90 anos de idade, praticamente, 80 e poucos anos de idade, para ser mãe pela ciência e lógica, e ainda era estéril. E ela se chamava mãe de multidões. E Abraão, sem nenhum filho, sem também ter condição de ter filhos, chamado pai de multidões. Deus nos chama, Deus já nos profetiza pelaquilo que nós somos, porque Deus vê muito mais à frente, porque Deus tem promessas para nós muito mais à frente. Às vezes Deus vira para nós e fala assim, meu filho amado, e a gente está totalmente sem condição. Deus, o Senhor está me chamando de filho amado, mas Ele nos vê à frente, Ele nos vê além, Ele nos conhece por dentro. E Deus já chamava Abraão de pai de multidões sem ele ter um filho. Isso, Deus mudou o nome dele antes de Isaac nascer, viu, igreja? Muito bacana. Mas olha só, voltando ao pensamento, todos nós mudamos de ideia ao longo da nossa trajetória. Essa palavra aqui, essa Bíblia que está na mão de vocês, foram escritos por mais de 40 autores num período de 4.000 anos. Então a Bíblia foi escrita num período de 4.000 anos e tiveram mais de 40 autores diferentes, aproximadamente 40 autores. Então a chance de um se contradizer com o outro é muito grande. A chance de um falar algo e o outro entrar em contradição, não ter o mesmo pensamento, não ter a mesma concordância é muito grande. Para vocês terem uma ideia, tem um escritor, eu vou falar o nome dele, o escritor chama Allan Kardec. Ele escreveu uma obra literária muito grande, sabe? Ele teve que fazer aproximadamente 3.000 revisões. Sabe o que significa isso? Por exemplo, eu escrevo uma obra muito grande. Eu chego na metade dela, eu continuo escrevendo o meu insight, a minha revelação ali. Aí eu paro aqui e falo assim, não, esse ponto aqui está divergente com o meu início, então eu tenho que fazer uma revisão. Aí eu reviso. Houve aproximadamente 3.000 revisões. Eu quero que vocês tentem imaginar quantas revisões tiveram a palavra do Senhor. Não é revisão ortográfica não, tá, igreja? É revisão de concordância. Nenhuma revisão. A palavra do Senhor, ela é soberana, ela é atemporal, ela vale para todos os tempos, ela tem a sua autoridade, ela é a boca de Deus, é a palavra de Deus falando aos nossos corações. É o Espírito Santo de Deus revelado, é Cristo revelado através da sua palavra.
e também Cristo revelado através da sua encarnação. Maravilha! O Marcelo fez uma pergunta muito interessante, que na manhã da crucificação, isso é interessante demais, Marcelo. Jesus promete que hoje estaria no paraíso com ele. Ladrão. Jesus promete pro ladrão que hoje mesmo estaria no paraíso. Na verdade, o Marcelo, não sei se foi o Marcelo ou se foi a Lúcia que perguntou, os dois estão vindo do mesmo celular. Lúcia é minha mãe, viu? Ela tá participando também. É só a vírgula nesse versículo, Marcelo, que foi colocado errado. Jesus não disse para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Não. Eles fizeram a revisão deste versículo, que a vírgula está colocada no lugar errado. Jesus ele disse assim, ó, te digo isto hoje, estarás comigo no paraíso. Tá bom? Então não te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Não. Te digo isto hoje, estarás comigo no paraíso. Jesus promete que ele estaria no paraíso, mas não hoje. Então já houve essa revisão, essas novas Bíblias aí atualizadas, a nova Almeida atualizada que foi lançada em 2017 já veio com essa revisão já, dessa vírgula que foi colocada no lugar errado. Colocaram uma vírgula errada na palavra, viu, igreja? Mas é muito bom estudar esses versículos para se fazer entender isso. Então, irmãs, a palavra de Deus é absoluta, a palavra de Deus é soberana. A palavra de Deus fala aos nossos corações de uma forma maravilhosa. Amém? Nós vamos falar um pouco dos evangelhos nesta tarde e já vamos entrar bastante na obra literária de Cristo e na sua obra executora, aquilo que ele executou. Hoje nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos, igreja, cada um ele escreve sobre Cristo por uma perspectiva. Olha só que interessante. Essa aqui é uma das canetas que eu ganhei, uma caneta muito bonita. Tá certo? Ponta fina, ela parece até uma pena. Se eu mostrar essa caneta aqui e falar para cada um de vocês, descreve essa caneta. Aí vocês vão descrevê-la e vai explicar, olha, essa caneta é preta, essa caneta... Enfim, quem está mais próximo de mim, como eu e minha esposa aqui, nós podemos dar algumas descrições dessa caneta, porque estamos mais próximos. Estamos mais próximos. Então, acaba que nós vamos descrever essa caneta de formas diferentes. Cada um dos evangelhos é a visão de Cristo por uma ótica diferente. Mateus e João estiveram com Cristo. Marcos e Lucas não. Então, o motivo de Mateus escrever um relato da vida de Cristo foi um motivo. O motivo que Marcos escreveu foi outro. O motivo que Lucas escreveu foi outro. E o motivo que João escreve foi outro. Para vocês terem uma ideia, Mateus escreveu o Evangelho de Mateus e ele escreve destinada essa carta para os judeus. Então, se ele escreve para os judeus, logo em Mateus capítulo 1, o que todo judeu se preocupa? Abre a palavra do Senhor em Mateus capítulo 1. O que todo judeu se preocupa? De quem que ele é filho? Da sua genealogia. Então, como que Mateus prova para o judeu que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é herdeiro do trono de Davi? Porque Mateus tenta escrever para o judeu dizendo que ele é o Messias, que as palavras, que as escrituras, que as leis prediam, que os profetas falavam sobre ele. Mateus capítulo 1, Isa. Então, em Mateus capítulo 1 já começa o início de tudo é a genealogia. Porque para você contar a história de alguém, você tem que começar por onde ele veio. E, obviamente, a genealogia paterna dele é através de José. Nós falamos disso semana passada. Então, ele começa a genealogia. E no livro de Mateus, quando ele está falando de Jesus, é o livro que mais aparece o seguinte: e Jesus fez isso para se cumprir o que estava na profecia. Então, por exemplo, eles iam quebrar as pernas de Jesus e quando foi ver, ele já estava morto. Isso está na Bíblia. Para se cumprir a profecia de que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Mateus relatou isso.
Para se cumprir a profecia. Então o Cristo falava sobre parábolas. Para se cumprir a profecia do profeta que dizia. Então o tempo todo Mateus fala para se cumprir a profecia, porque ele destina o seu evangelho para o judeu, vendo Cristo como o Messias que todos esperavam. A palavra Messias é o mesmo que Cristo, que é o mesmo que ungido. Não um ungido, mas o ungido de Deus. Porque Jesus não era um ungido, era o ungido. O livro de Mateus começa com essa explicação. O livro de Marcos, inclusive quem escreveu o livro de Marcos foi o João Marcos, que é aquele que acompanha Barnabé em sua viagem missionária. Acompanha Paulo também, Timóteo cita João Marcos também em sua carta, quando ele escreve a carta para o jovem Timóteo, né, que tinha 40 anos, inclusive era mais velho que eu quando ele foi destinado a essa carta, mas ele chamava ele de jovem. A juventude na época, até os 40 era jovem ainda. Então quem tem 40 aí, você é jovem ainda, viu, irmã? Marcos, ele escreve para os romanos. E os romanos... Oi! Não, eu tô falando oba! E os romanos, eles são muito práticos. Tudo deles são obras. Então precisa... O que os romanos gostam é de obras. Para você ter uma ideia, no capítulo 1 de Marcos, olha só. No capítulo 1 de Marcos, já conta um milagre. No primeiro capítulo dele, não tem história de criança, não tem Jesus quando era criança, não tem genealogia, não tem. Ele é o servo que faz a obra e que cura e que faz prodígios e maravilhas. Porque o romano gosta disso. Gosta do que faz, do que acontece. E essa carta foi direcionada aos romanos. No verso 1, no capítulo 1 do verso 21 já tem a cura de um endemoniado de Cafarnaum. Então, logo de início já começa, e no capítulo 29 tem outra cura, no 32 muitas curas, no 35 Jesus vai orar, no 40 tem outra cura. Então, contam no mínimo umas 10 curas no primeiro capítulo de Marcos. Porque Marcos, ele quer mostrar o Cristo que faz, o Cristo que opera milagres. Se você estiver precisando de milagres, se você estiver precisando do Cristo que opera milagre na vida das pessoas, eu te aconselho a você ler o livro de Marcos, tá bom? Porque lá vai mostrar um Cristo que opera prodígios e maravilhas e opera nos dias de hoje também, amém? O outro evangelista é Lucas. Lucas, ele escreve para o grego. Inclusive, Lucas era grego. Tudo indica que Lucas era grego, não era judeu. E Lucas destina o seu evangelho para o grego. O grego, ele é fantasioso, ele gosta de história, ele gosta de referência, ele gosta de detalhes. E Lucas é o detalhista dos evangelistas. Para você ter uma ideia, em Lucas capítulo 1, a palavra do Senhor... Lucas capítulo 1, olha o que Lucas diz. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Então Lucas está querendo dizer o seguinte: eu colhi todas as informações das pessoas que estiveram, que presenciaram, que vivenciaram com Cristo. No verso 3, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurrada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma explicação em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fosse instruído. Teófilo era um grego que queria conhecer de Cristo, então Lucas faz uma narrativa para ele bem detalhada. Igreja, Lucas é muito detalhista, ele é muito... Se você gosta de detalhes, você gosta de... em Lucas você vai achar. Em Lucas que conta, e nos outros evangelhos conta que que os guardas batiam na cabeça de Cristo e mandava revelar quem que estava batendo. Em Lucas revela que os olhos de Cristo estavam vendados. Então,
a esse detalhe. Em Lucas conta as parábolas, cada uma delas por detalhes. Em Lucas conta a história de Cristo quando ele era criança, coisas que para os outros evangelistas e para os seus destinos de carta não tinha tanta importância, mas para Lucas fazia extrema importância.